Pessoal, dando prosseguimento àquela ideia de preparar alguns vídeos tratando de reforma tributária, sendo um tema que vai ser importante para o próximo governo, ou que vai ser enfrentado por futuros governos, em vista do sistema caótico fiscal que nós temos no Brasil hoje, condenado pelo Banco Mundial, pela OCDE, enfim, uma unanimidade no meio dos técnicos da área jurídica, os economistas, de que é necessário mexer nesse sistema que nós temos no Brasil hoje. Separei aqui a proposta apresentada pelo deputado Mendes Tami durante a tramitação da PEC 293 de 2004 e vou trazer alguns comentários aqui para vocês. Antes de mais nada, eu pediria para que vocês seguissem o meu canal, clicassem na sinetinha para receber novidades e indicassem para os seus amigos, por favor. Bom, ao longo da tramitação da proposta Rauli, do deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, foi apresentada essa proposta que eu vou comentar hoje pelo deputado Mendes Tami. Essa proposta Mendes Tami, na sua essência, é um aproveitamento das ideias elaboradas pelo instituto chamado CCIF, Centro de Cidadania Fiscal, e que vem sendo apresentada pelo economista Bernard Api na imprensa, e que na sua essência concentra as alterações propostas a título de reforma tributária na tributação do consumo. Então o que estava acontecendo? Vinha andando a proposta do deputado Rauli, já no término da tramitação na Comissão Especial de Reforma Tributária, apareceu essa chamada proposta Mendes Tami, ou proposta API, enfim. No final das contas, o que acabou acontecendo? O relator não incorporou no texto final as sugestões dessa proposta Mendes Tami e prevaleceu o texto que o Rauli vinha trabalhando, discutindo com as federações de empresários, promovendo palestras pelo Brasil. A estrutura central dessa proposta foi mantida no texto aprovado pela Comissão Especial de Reforma Tributária. Esse texto aprovado pela Comissão Especial vai para o plenário da Câmara dos Deputados e em algum momento vai ser votado. Se ele vai ser aprovado ou não, isso depende do processo legislativo. Depois da tramitação na Câmara, vai para o Senado. Durante essa tramitação, pode ser que a proposta do Bernard Api, do CCIF, venha à tona novamente, na forma de emendas que sejam substitutivas, como essa que foi apresentada pelo deputado Mendes Tami. É importante comentar essa proposta porque é a proposta do agrado da imprensa, dos juristas, da classe política, a mais comentada hoje no meio que trabalha com tributação. Então é necessário comentar essa proposta porque ela pode vir à tona um dia. Na sua essência, o que ela tem de diferente, essa proposta do Bernard Api? Ela se concentra na tributação do consumo. Então se pensa do mesmo modo que a proposta do Rauli, na unificação do PIS, da COFINS, do ICMS, do IPI e do ISS, desses 5 tributos, em 2 tributos essencialmente. No IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e no Imposto Seletivo. Até aqui se passa do mesmo modo como a proposta do deputado Rauli. É que a proposta do deputado Rauli vai além, fala de TCMD, fala de PVA, perde muito tempo com coisas que, enfim, atrapalham a nossa vida, mas não são prioritárias, não é? Uma proposta que se propôs ambiciosa demais. A proposta do Bernard Api não, a proposta do Mendes Tami, ela vai no ponto que interessa hoje, que é a tributação do consumo. A gente tem mais uma outra prioridade para ser tratada, que é reduzir a alíquota do imposto de renda e da contribuição social, né, a alíquota somada desses 2 tributos, que é de 34% hoje,
Nos Estados Unidos houve uma redução agora em 2018 da alíquota do IR americano de pessoa jurídica de 35 para 21. Então as empresas brasileiras que operam no Brasil, que operam no exterior, ou mesmo no Brasil, com as empresas americanas operando aqui, ficaram em franca desvantagem com os Estados Unidos. As empresas brasileiras que operam nos Estados Unidos, inclusive, então alguma coisa tem que ser feita a respeito. A gente tem que reduzir a alíquota da tributação empresarial de 35% para alguma coisa próxima de 21%. Senão os empresários que operam nos Estados Unidos ou as empresas americanas aqui vão ficar inviáveis, né? Ou as empresas que podem optar entre construir plantas industriais nos Estados Unidos ou no Brasil não vão cogitar mais de investir no Brasil, não é? Isso já está acontecendo. Bom, na proposta Mendes-Tame, o que tem de diferente, então, em relação à proposta API? A proposta Mendes-Tame pensa no IBS estadual. Haveria uma legislação federal, mas se diria que a arrecadação do IBS pertenceria aos estados, e aí haveria o compartilhamento de receitas posteriormente, mas seria um imposto essencialmente estadual com uma legislação unificada. A proposta API é melhor do que essa. Ela diz que o IBS, na verdade, é formado por 3 IBSs, o IBS federal, o IBS estadual e o IBS municipal. Com isso, se abre a possibilidade de que cada estado e cada município estipule a sua própria alíquota, a mais baixa possível, a mais alta possível. Isso, em termos de federação, é muito melhor do que a proposta do Rauli, que quer unificar, inclusive, as alíquotas no país todo, tirando completamente a possibilidade de estados e municípios definirem a sua carga tributária. Se pressupõe na ideia de Estado federal que cada estado, que cada município possa, inclusive, estipular os seus tributos. Então, nesse sentido, a proposta API é melhor. Ela dá mais poder para estados e municípios cobrarem os seus tributos. No mais, esse IBS pensado na reforma API é similar ao da proposta Rauli. Não se permite benefícios fiscais, usa-se a tributação conforme o princípio do destino, não se compartilha mais como no ICMS se faz entre origem e destino, a carga tributária toda é destinada por destino, é calculada de acordo com o destino do bem, o que é importante particularmente nas operações interestaduais, né? Esse é um ponto que complica bastante o ICMS, que faz com que ele seja essa bagunça que é hoje. Uma outra, mas a base também se trabalha com um critério de base ampla, ou seja, para se abranger inclusive as receitas, as vendas da nova economia, sendo que o ICMS hoje e o ISS são muito voltados para a venda da indústria, do comércio e dos serviços da velha economia, não é? Então, também se trabalha com esse conceito do IBS com base ampla, com crédito amplo nas compras também. Ou seja, esse IBS é o IVA praticado na comunidade europeia nos seus grandes traços, não é? O que mais tem ali? O período de transição é de 50 anos para os estados que perderem a arrecadação, que é um prazo excessivo, não é? E de 10 anos para os contribuintes. Na proposta Rauli era de 15 anos, né? Um pouco menor do que 50 anos, muito menor, na verdade, né? 50 anos é impensável. O que provavelmente se pensou, o que o Mendes-Tame deve ter pensado aqui? Colocar um prazo mais longo do que esses políticos que estão aí, são capazes de sobreviver. E com isso você diminui as resistências desses políticos que estão aí. Você empurra o problema para daqui a 50 anos. Mas 50 anos, a gente não vai estar falando nem de um mundo como a gente conhece hoje. É irreal, na minha opinião. Esse prazo aí deveria ser recalibrado, aí, porque está muito excessivo. O que mais? Ele continua sendo um tributo plurifásico. Esse é um problema do ICMS, que deveria ser corrigido, mas é mantido também no IBS, porque o IVA é assim. Nas vendas entre empresários, você tem a tributação e cada um recolhe sobre o valor agregado no seu processo produtivo. E com isso você explode a arrecadação em várias fases até a venda ao consumidor final. O ideal seria o seguinte, já não está adotando o princípio do destino, concentrar a arrecadação na venda ao consumidor final, como é o sales tax nos Estados Unidos. É isso que eu acho muito melhor. Tem problemas com isso? Tem. Se houver sonegação
na venda consumidor final, você perde a arrecadação toda. Mas aí a gente tem nota fiscal eletrônica, fiscal para quê, não é? Tem que trabalhar, né, para isso, a fiscalização das movimentações bancárias, não é? Tem como coibir isso. Mas no final das contas você partilha essa arrecadação em vários pontos também nesse IBS da proposta Mendes-Tami. Por qual razão? Para você possibilitar que se controle o recolhimento aos poucos, haja uma instituição de nível nacional recolhendo a tributação, principalmente dos produtos que foram tributados na origem, para que esse órgão central recolha os tributos da origem e entreguem para os estados de destino da mercadoria. Tudo isso poderia ser eliminado tranquilamente se a gente usasse a ideia de sales tax dos Estados Unidos e tributasse somente na venda a consumidor final. Né? Mas a ideia do IVA e a ideia do IBS aqui mantém esse conceito que, na minha opinião, é muito ruim. Tá? E também se mantém na proposta Mendes-Tami a ideia de imposto seletivo, que também seria federal, como na proposta Rauli, para você tributar mais gravosamente produtos que os burocratas não gostam, né? Tipo cigarro, citado aqui, bebidas alcoólicas, né? Uma barbaridade que está gerando tributação do combustível na França com os problemas que a gente está vendo pela televisão. Uma ideia autoritária que não é boa, que é praticada hoje em ICMS, IPI e CID, não é? Então seria mantida essa ideia ruim também nessa proposta Mendes-Tami, tudo bem? Eu não gosto da ideia do IVA, eu acho que ele é incompatível com o Estado federal, porque ele parte do pressuposto que você tem que unificar a legislação, unificar recolhimento, ter órgãos centrais de arrecadação, legislação decidida no poder legislativo que funciona no âmbito federal e nacional, não é? Eu não acho essa ideia prudente, porque no conceito de federação você explode o poder em várias instâncias. Se você concentra poder em poucas instâncias ou na instância federal, você cria um mecanismo em que um cidadão, mesmo que eleito, como o Hugo Chávez foi, acabe sendo mais fácil para ele tomar o poder central em instituições centralizadas e transformar isso numa ditadura, não é? É por isso que eu acho que a ideia de IVA não é compatível com o conceito de Estado federal e vem criando vários problemas na comunidade europeia, de onde ela se inspira, inclusive. Eu acho muito mais prudente a gente se inspirar na ideia de federação americana e explodir as competências tributárias pelas várias instâncias estaduais e federais. Isso torna o sistema caótico? Torna, mas nos Estados Unidos isso não é um problema. Os Estados Unidos estão lá nos países de menor complexidade de recolhimento de tributos. O que faz o Brasil ser problemático como é hoje é a transferência, é o compartilhamento de créditos entre origem e destino que há no ICMS e a tributação das fases intermediárias, como o IVA tem. Isso é que deveria acabar. Deveria ser cobrado um imposto sobre o consumo somente na venda ao consumidor final. Eu tentei falar da forma mais respeitável possível da minha crítica sobre essa proposta Mendes-Tami, principalmente em respeito à seriedade aí do deputado Mendes-Tami e também do Bernard Api, do CCIF, desses técnicos que mexem com esse assunto, que são pessoas da mais alta qualidade, bem intencionadas, que querem o melhor para o Brasil. Eu só me reservo o direito de não gostar da ideia e de defender outras e expor para vocês o meu ponto de vista, tá legal? Sigam o meu canal, cliquem na sinetinha para receber notícias e indiquem para os seus amigos, por favor. Um abraço.